chegando para falarmos da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, porque o English Team fez diante da seleção da Croácia um dos melhores, se não o melhor jogo da fase de grupos deste Mundial até aqui. Um jogo muito movimentado que terminou com a vitória inglesa por 4-2 e muita coisa para a gente comentar por aqui. Mas antes eu peço que deixe o like por aqui, verifique se está inscrito no canal, ative as notificações para não perder nada e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas interessadas no assunto. Sem enrolação, vamos falar desse clássico instantâneo entre Inglaterra e Croácia que nos proporcionou grandes momentos de futebol na tarde desta quarta-feira aqui no horário de Brasília, né? A Inglaterra começa o jogo tendo um pênalti concedido a seu favor, pênalti cometido por Luka Modric, um jogador histórico da seleção croata, e convertido por Harry Kane, ele, o grande artilheiro inglês, para muitos o grande jogador desta temporada na Europa, fez uma grande apresentação mais uma vez, agora com a camisa da Inglaterra, mas vem jogando muito no Bayern de Munique e ele é o jogador que desde 1966 mais tem gols de pênaltis em Copas do Mundo. Hoje ele converteu mais um. Na verdade, ele bate uma primeira cobrança e o goleiro da Croácia se adianta e aí o VAR diz ao árbitro, né, que isso teria ocorrido e o árbitro volta à cobrança e aí sim o Harry Kane chuta no cantinho e marca o primeiro gol da Inglaterra no jogo. A Croácia empata no primeiro tempo com o Baturina, jogador do Como da Itália, que faz um golaço, um chute assim de fora da área muito bonito. E aí a Inglaterra novamente sai na frente, né, com uma cabeçada do Kane numa jogada ali de bola parada. Harry Kane guardando seu segundo no jogo, ele realmente não perde. E o mais impressionante é como que a Croácia deixa o jogador como Harry Kane livre para cabecear dentro da sua área, né? É uma loucura, né? Mas há muitos méritos aí do grande artilheiro inglês. A Croácia, no finalzinho da primeira etapa, ainda tem tempo para empatar novamente o jogo, com o gol do Musa, um jogador que atua na Major League Soccer nos Estados Unidos, no Dallas, inclusive, que é ali o local onde ocorreu a partida, né? E é próximo a Dallas, no Texas, a sede, o estádio que abrigou este grandíssimo jogo, que já teve um primeiro tempo com 2 gols para cada lado. A Inglaterra começa melhor ali nos 15 primeiros minutos, são muito fortes, e a Croácia depois consegue equilibrar ali a partida, mas no segundo tempo a Inglaterra volta com fome, volta jogando muito coletivamente, chega ao seu terceiro gol com o Jude Bellingham, né, Hey Jude, que chegou a tocar até no estádio aí, no final do jogo. E a Inglaterra ainda faz mais um com o Marcus Rashford. É um segundo tempo coletivo realmente muito impactante da seleção inglesa, pelo que ela apresentou nos 15 primeiros minutos e durante a segunda etapa a gente vê um trabalho interessante do técnico Thomas Tuchel, que assumiu essa seleção com uma proposta de não construir um time a partir das grandes estrelas. Tanto é que abriu mão de Phil Foden, Cole Palmer e outras estrelas para focar numa equipe coletiva, com jogadores que ele precisa para construir o que ele acredita ser o jogo ideal para esta seleção inglesa. E uma primeira exibição na Copa do Mundo foi muito positiva, né? A gente vê aí uma diferença muito grande da Inglaterra, do Thomas Tuchel, que pratica o futebol, em relação àquela Inglaterra
burocrática do Southgate, que chegou até a final da Euro, mas não jogava nada, né? Convenhamos, um time com muitas individualidades, mas subaproveitadas num coletivo que não favorecia. E agora eu acho que é uma das melhores exibições que a gente viu da Inglaterra neste século. Em grandes competições, pelo menos, eu não me lembro de uma atuação tão boa da Inglaterra em Copa do Mundo ou em Euro. Talvez só aquelas quartas de final da Copa anterior contra a seleção da França, que a Inglaterra jogou muito naquela partida. Mas eu não me lembro de uma outra atuação assim tão boa, tão consistente da seleção da Inglaterra. Então eu acho que as coisas ali parecem estarem encaixando, né? Vamos ver como vão ser os próximos jogos deste grupo. A seleção inglesa ainda enfrenta Panamá e Gana, os outros dois adversários, né, deste grupo L da Copa do Mundo. Deve se classificar provavelmente em primeiro do grupo, como se espera, né? Até porque venceu a Croácia, que é ali a segunda força deste grupo, e vamos ver. Mas eu acho que a Inglaterra tem potencial para fazer uma grande Copa do Mundo, chegando até as fases mais avançadas. E se realmente continuar se desenvolvendo coletivamente, esse jogo encaixa como encaixou hoje, ela pode enfrentar qualquer adversário, né? E pode incomodar ali as favoritas, França, Argentina, até a Espanha, que apesar de não ter estreado bem, é considerada uma também das favoritas para a conquista deste Mundial. Eu acho que a Inglaterra mostrou ao mundo que ela quer figurar neste pelotão. Ela quer se postular, assim como essas outras seleções que eu citei, como uma das favoritas para levantar a taça da Copa do Mundo. Aí a gente pergunta, né, como os ingleses cantam lá, is it coming home? Né? Será que esse título, a taça da Copa do Mundo, vai voltar para casa? Desde 1966, quando a Inglaterra conquistou a Copa do Mundo, que ela não ganha nada, né? Vamos ver se dessa vez ela consegue surpreender e levantar uma taça aí que seria algo assim histórico, né, para os seus torcedores, que são muito desconfiados, né, pelas constantes eliminações e decepções da seleção inglesa nas principais competições. Então eles entram sempre meio assim com o pé atrás, descrentes. Dessa vez, quem sabe a Inglaterra aí não pode sonhar mais alto. Uma outra curiosidade é que a seleção inglesa não vencia um adversário por 4-2 desde a final da Copa do Mundo de 1966, né, quando ela foi de fato campeã mundial. São aí sinais, vamos ver, né? Eu volto a qualquer momento com outras análises dessa Copa do Mundo, com os principais jogos, destaques individuais, grandes histórias. E eu peço que antes de sair desse vídeo, vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e não percam absolutamente nada por aqui durante esta cobertura de Copa do Mundo. Até a próxima, pessoal!